Seja bem-vindo ao canal e-audiolivro. Explore o melhor da literatura na plataforma Odyssey. Nossos audiolivros contam com narrações envolventes e produção de alta qualidade. Conto Montanha, de Cixin Liu. Capítulo 1. Enquanto existirem montanhas. Hoje é o dia em que finalmente vou convencê-lo a me dizer por que você nunca pisa em terra, declarou o comandante, arqueando a sobrancelha. Já faz 5 anos, e o Água Azul atracou em sabe-se lá quantos portos em tantos países que já perdi a conta, mas você nunca desembarcou. Nem quando estávamos atracados lá na China. E nem mesmo no ano passado, quando fomos a Qingdao para a revisão. Você é a pessoa para quem eu menos precisaria falar que o navio estava uma zona e que seria barulhento, e ainda assim você resistiu e passou 2 meses trancado no próprio camarote, continuou o comandante, encarando Feng Fan com uma expressão intensa. Estou parecendo aquele personagem do Ti Hoti em A Lenda do Pianista do Mar? Perguntou Fan em resposta. Está querendo deixar subentendido que, se um dia pusermos o Água Azul a pique, você pretende afundar com o navio que nem ele fez? Rebateu o comandante, sem saber se Fan estava brincando. Vou mudar de navio. Embarcações oceanográficas sempre têm lugar para engenheiros geólogos que nunca desembarcam, respondeu Fan. O comandante voltou ao assunto inicial. O que nos leva à questão? Tem algum motivo para você se sentir repelido pela terra? Pelo contrário, respondeu Fan. Tem algo que me atrai nela. E o que é? Perguntou o comandante, curioso, mas agora um pouco sem paciência. Montanhas, disse Fan, e seu olhar se perdeu no horizonte. Estavam no bombordo do Água Azul, um navio de pesquisa oceanográfica e geológica, observando as águas equatoriais do Pacífico. Fazia só 1 ano que o Água Azul tinha atravessado o Equador pela primeira vez. Eles tinham resolvido fazer uma brincadeira e celebrar a ocasião com a antiga cerimônia de travessia. Contudo, quando descobriram o depósito nodular de manganês no solo oceânico, acabaram perdendo irremediavelmente a conta de quantas vezes tinham precisado ir e vir pelo Equador. A essa altura, eles praticamente nem se lembravam mais de que essa divisão invisível existia. Conforme o sol descia vagarosamente no horizonte ocidental do mar, Fan reparou que o oceano estava estranhamente calmo. Na verdade, ele nunca o vira tão plácido. Veio-lhe a imagem dos lagos do Himalaia, completamente imóveis e negros, como se fossem os olhos da terra. Certa vez, ele e 2 companheiros de equipe tinham se esgueirado para espiar uma moça tibetana tomando banho em um daqueles lagos. Um grupo de pastores os viu e começou a persegui-los de espada na mão. Como não conseguiram alcançá-los, os pastores desataram a jogar pedras. Sob a precisão desconcertante do bombardeio, Fan e seus comparsas foram obrigados a se render. Os pastores deram uma prensa neles e por fim os liberaram. Feng Fan lembrava que um deles tinha murmurado, em tibetano, esses forasteiros não conseguem mesmo correr muito rápido aqui. O comandante interrompeu as reminiscências. Você gosta das montanhas. Foi lá que você cresceu, então? Não, de jeito nenhum, explicou Feng Fan. Geralmente, quem passa a vida inteira no meio de montanhas não dá a mínima para elas. Para essas pessoas, as montanhas são algo que as mantém separadas do mundo. Eu conheci um Sherpa que escalou 41 vezes o Everest, mas sempre que o grupo chegava perto do topo, ele parava e ficava olhando os outros irem até o final. Não tinha o menor interesse de chegar ao topo. E não se engane, ele conseguiria tranquilamente escalá-lo em 10 horas, tanto a trilha norte quanto a sul. Só existem 2 lugares onde é possível sentir a magia genuína das montanhas, nas planícies, vendo-as de longe, ou de pé em um pico, continuou Feng Fan. Minha terra natal era a vastidão das estepes de Hebei. A oeste dava para ver a cordilheira Taiyang, mas entre ela e minha terra havia uma imensidão de terra completamente plana sem qualquer obstrução ou acidente geográfico. Pouco depois que nasci, minha mãe me levou para fora de casa pela primeira vez. Meu pescocinho mal sustentava a cabeça, mas eu já havia virado para o oeste e balbuciado até cansar. Assim que aprendi a andar, meus primeiros passos trêmulos foram na direção daquelas montanhas. Quando já era um pouco mais velho, um dia saí bem cedo e caminhei pela estrada de ferro Shijiazhuang-Taiyuan. Andei até o meio-dia e voltei quando minha barriga começou a roncar, mas ainda assim as montanhas pareciam infinitamente distantes. Na época da escola, andava de bicicleta na direção das montanhas, mas parecia que elas recuavam na mesma velocidade que eu pedalava. No fim das contas, a sensação era de que eu nunca conseguiria chegar nem sequer 1 centímetro mais perto delas. Muitos anos depois, montanhas distantes voltariam a se tornar um símbolo da minha vida,
Que nem tantas coisas na vida que enxergamos com clareza, mas nunca alcançamos, um sonho cristalizado ao longe. Eu fui lá uma vez, comentou o comandante, balançando a cabeça. As montanhas são bem desérticas. Não tinha nada além de pedras espalhadas e mato. Você estaria fadado à decepção. Não. Você e eu temos opiniões muito distintas sobre essas coisas. Para mim, tudo que eu enxergava era a montanha. Tudo que eu queria era escalá-la. Quando escalei pela primeira vez aqueles amontoados de terra e vi a amplitude da planície lá embaixo, foi como se tivesse nascido de novo. Feng Fan terminou de falar e percebeu que o comandante não estava ouvindo, estava olhando para o céu, observando as estrelas esparsas. Ali, disse o comandante, apontando o cachimbo na direção do céu. Não devia ter uma estrela ali. Mas tinha uma estrela. Era sutil, quase invisível. Tem certeza? Fan dirigiu os olhos do céu para o comandante. O GPS não dispensou o uso dos sextantes. Você entende tanto assim de estrelas? Claro que entendo, respondeu o comandante. É um elemento básico do ofício da navegação. Virou-se de novo para Fan e voltou ao assunto anterior. Mas você estava dizendo... Feng Fan assentiu. Depois, na universidade, juntei uma equipe de alpinismo e escalamos algumas montanhas de 2.000 metros. Nossa última escalada foi o Everest. O comandante observou Feng Fan com cuidado e, por fim, disse: bem que eu imaginei. É você mesmo. Sempre achei que me parecesse familiar. Você mudou de nome. Mudei. Antes era Feng Wabei, admitiu ele. Você causou um alvoroço e tantos anos atrás. É verdade o que a mídia falou de você? Perguntou o comandante. Em geral, sim. De qualquer forma, aqueles 4 alpinistas definitivamente morreram por minha causa, disse Fan, melancólico. O comandante riscou um fósforo para reacender o cachimbo e continuou falando. Liderar uma equipe de alpinistas não deve ser muito diferente de comandar navios. O mais difícil não é saber quando seguir em frente, mas quando é hora de recuar. Mas se eu tivesse recuado, teria sido muito difícil conseguir outra chance, respondeu Fan de imediato. O alpinismo é uma empreitada muito custosa, e nós éramos só universitários. Não tinha sido fácil conseguir patrocinadores. Ele se calou por um instante e respirou fundo. Os guias que contratamos tinham se recusado a continuar, então levamos bem mais tempo do que o previsto para chegar até o primeiro acampamento. A previsão era de tempestade, mas examinamos as imagens e os mapas e chegamos à conclusão de que ainda levaria pelo menos 20 horas para ela começar. Na ocasião, nossa equipe já estava no segundo acampamento, a mais de 7.900 metros de altura, então achamos que daria para chegar ao topo se saíssemos imediatamente. Diga, em uma situação dessas, como voltaríamos atrás? Nunca nem sequer consideramos desistir, então continuamos a subir. Aquela estrela está ficando mais luminosa, disse o comandante, olhando de novo para cima. Claro, o céu está escurecendo, retrucou Fan, num tom displicente. Parece outra coisa, comentou o comandante. Mas continue. Você já deve saber o que aconteceu depois. Quando a tempestade começou, estávamos perto da tal escada chinesa do segundo degrau, um paredão rochoso a quase 8.700 metros de altura. Faltava muito pouco para o topo, e, fora um fiapo de nuvem que aparecia do outro lado do cume, o céu estava todo azul. Ainda me lembro claramente de que pensei que o pico do Everest parecia uma ponta de faca que cortava o céu, extraindo um sangue branco, ondulante. Fan parou e refletiu sobre a lembrança, mas então retomou o relato. Poucos instantes depois perdemos toda a visibilidade. Quando chegou do nada, a tempestade sacudiu a neve. Tudo foi encoberto por um branco impenetrável que só deixava entrever uma escuridão turva. Em um momento arrasador, senti o vento varrer as outras 4 pessoas da minha equipe para fora do penhasco. Elas estavam penduradas em minha corda e eu me segurava só no piolé, que estava encaixado em uma fenda no paredão. Ele não tinha como sustentar o peso de 5 pessoas. Agi por instinto e cortei a fivela que prendia a corda. Todo mundo acabou caindo por minha culpa. Ele hesitou e engoliu em seco. Ainda não acharam o corpo de 2 deles. Então 4 morreram, em vez de 5, comentou o comandante, com um tom categórico. Eu segui as normas de segurança do alpinismo. Mesmo assim, preciso carregar essa cruz. Fan parou de novo, e dessa vez sua distração não se devia às lembranças. É mesmo. Tem alguma coisa estranha naquela estrela. Está ficando mais luminosa. Deixe para lá, respondeu o comandante. Ele hesitou e contraiu os lábios. Digamos, sua condição atual tem a ver com o que aconteceu lá? Preciso mesmo explicar.
Você deve se lembrar das condenações esmagadoras, do desdém absoluto que a mídia concentrou em mim na época, destacou Fan. Falaram que fui irresponsável, um covarde egoísta, que sacrifiquei meus 4 companheiros para salvar minha própria vida. Era nítida a aflição que ele ainda sentia. Achei que eu pelo menos poderia me poupar dessa última acusação, então peguei meus equipamentos de escalada e vesti os óculos de montanhismo. Preparado para escalar, fui à biblioteca da minha universidade e subi por um cano até o terraço. Estava quase pulando quando ouvi a voz de um dos meus professores. Não tinha percebido que ele subira atrás de mim até ali. Ele perguntou se eu estava mesmo disposto a me safar assim, se só estava tentando evitar o castigo muito mais severo que me aguardava. Quando perguntei do que ele estava falando, ele me disse que eu teria de passar a vida o mais longe possível de qualquer montanha. Nunca mais ver uma montanha. Não seria esse um castigo bem mais severo? Então não pulei. Claro que isso atraiu mais críticas ainda, mas eu sabia que meu professor tinha me dito uma verdade. Esta vida aqui, para mim, seria pior que a morte. O alpinismo foi a minha vida. Foi o único motivo para eu ter feito geologia. E agora ter que passar a vida inteira afastado daquilo que era minha maior paixão, atormentado pela minha consciência, parecia justo. Foi por isso que me candidatei a este emprego depois da formatura, por isso virei engenheiro geólogo no Água Azul. No mar, disse ele, com um suspiro, posso ficar o mais longe possível das montanhas. O comandante ficou olhando sem reação por um bom tempo, emudecido. Por fim, chegou à conclusão de que provavelmente era melhor deixar para lá. Como se tivesse sido combinado, de repente algo no céu o obrigou a mudar de assunto. Dê mais uma olhada naquela estrela, disse, com certa tensão na voz. Nossa! Exclamou Fan ao olhar também. Ela está virando alguma coisa. A estrela já não era um ponto, mas um disco pequeno que se expandia rapidamente. Em um piscar de olhos, tornou-se uma esfera impressionante no céu, luminosa e azul. O som de passos rápidos chamou a atenção deles de volta para o convés. Era o imediato, que vinha correndo até eles. O homem ainda estava longe, e mal dava para ouvir quando gritou para o comandante, sem fôlego: acabamos de receber uma mensagem. Uma nave alienígena está se aproximando da Terra. Dá para ver claramente da nossa posição no Equador. Olhem ali. Os 3 olharam para cima e viram que a esfera pequena tinha continuado sua expansão veloz. Ela já havia crescido até ficar do tamanho da Lua. Todas as estações interromperam a transmissão habitual e estão cobrindo a história. Tornou a dizer o imediato. O objeto tinha sido avistado antes, mas acabaram de confirmar o que é. Não responde a nenhuma das nossas tentativas de contato, mas a trajetória indica que está sendo impelido por uma força imensa e que está voando direto para a Terra. Dizem que é do tamanho da Lua. Ele segurava um fone de ouvido junto à cabeça e escutava com atenção. Acima deles, a esfera alienígena não tinha mais o tamanho da Lua, agora era tranquilamente 10 vezes maior, ocupando um espaço grande no céu, e parecia muito mais próxima que a Lua. Segurando o fone de ouvido com um dedo firme, o imediato continuou. Estão dizendo que parou. Agora está em órbita geossíncrona acima da Terra, a 35 mil quilômetros de distância. Virou um satélite geoestacionário. Satélite geoestacionário. Quer dizer que ele vai ficar parado em cima de nós? Gritou o comandante. É, na altura do Equador, bem acima de nós. Confirmou o imediato. Feng Fan ficou olhando para aquela esfera enorme no céu. Ela parecia quase transparente, permeada por uma luz azul inescrutável. Fan foi acometido pela sensação estranha de que estava observando um globo de água do mar. Toda vez que a sonda de coleta de amostras subia do leito do oceano, ele era tomado por um senso de mistério profundo. Agora, de olho no céu, sentiu algo muito parecido. Era como se algum vestígio esquecido de um passado distante tivesse voltado à superfície. Olha, o mar! Gritou o comandante, esticando a mão de repente para apontar com o cachimbo. O que está acontecendo com o mar? Ele foi o primeiro a se libertar do poder hipnótico que aquela esfera gigante, ao que parecia, exercia sobre todo o mundo. Na direção do gesto dele, o horizonte da superfície tinha começado a se curvar, subindo como uma onda senoidal. Em um instante, essa formação imensa de água elevada foi ficando mais e mais alta. Era como se uma mão invisível gigantesca tivesse descido do espaço para apanhar o oceano. É a massa da espaçonave. A gravidade dela está atraindo o oceano. Exclamou Feng Fan, até surpreso por ter tido a presença de espírito de entender o que estava acontecendo. A nave provavelmente tinha uma massa equivalente à da Lua, mas estava 10 vezes mais próxima. Ainda bem que a nave tinha entrado em órbita geossíncrona.
A água que ela atraía ficaria parada no mesmo lugar. Se a nave se mexesse, ela produziria uma onda gravitacional tão grande ao redor do mundo que arrasaria continentes e destruiria cidades facilmente. Essa onda colossal agora estava alcançando as alturas e parecia um cone de topo achatado. O volume dela refletia o brilho azulado da nave acima, mas as bordas ardiam com o rubor intenso do sol poente, que a imensidão da água agora ocultava. O ar frio cortante no topo do cone congelou a espuma, produzindo nuvens ralas que logo se derramaram pelo céu noturno, como se o firmamento escuro tivesse sido rasgado. Ao contemplar a cena toda, Feng Fan sentiu o coração vibrar com as lembranças. A mente voltou àquele dia da escalada. Qual é a altura? Gritou o comandante, puxando de repente para a realidade. 1 minuto depois, alguém respondeu: mais de 9.000 metros. Diante dele se encontrava a cena mais aterradora, impressionante e magnífica jamais vista pela humanidade. Todo mundo no convés ficou paralisado de encanto. Deve ser o destino, murmurou Feng Fan, que era o mais hipnotizado de todos pela grandiosidade da coisa. O que foi que você disse? Questionou o comandante, em voz alta, ainda de olhos fixos na água elevada. Falei que deve ser o destino, repetiu Fan. Tinha que ser, o destino. Ele havia recorrido ao mar para evitar as montanhas, para se distanciar delas o máximo possível para um humano, e agora estava à sombra de uma montanha que superava até o Everest em mais de 300 metros. Era a montanha mais alta do mundo. 5 a bom bordo. Toda força avante. Temos que sair daqui já, exigiu o comandante ao imediato. Sair daqui? É perigoso? Perguntou Feng Fan, confuso. A nave alienígena já criou uma área imensa de baixa pressão. Um ciclone gigantesco está se formando. Estou falando, talvez seja a maior tempestade que já se viu no mundo. Se ela pegar o água azul, vamos ser arrancados para fora do oceano e sacudidos no ar como uma folha no furacão. Vou rezar para conseguirmos escapar dele, explicou o comandante, cujo suor estava visível nas sobrancelhas. Nesse instante, o imediato gesticulou, pedindo silêncio a todo mundo. Com a mão por cima do fone de ouvido, escutou atentamente. Por fim, disse: Comandante, a situação é muito pior que isso. Agora estão falando que os alienígenas vieram destruir a Terra. Só pela enormidade da massa, a nave deles está fazendo muito, muito mais do que provocando uma tempestade. Está prestes a abrir um buraco na atmosfera terrestre. Buraco? Buraco onde? Perguntou o comandante, de olhos arregalados. O imediato explicou o que tinha acabado de ouvir pelo rádio. A gravidade da espaçonave vai furar as camadas superiores da atmosfera. Como quando uma agulha espeta uma bexiga, o ar da Terra vai escapar por esse furo direto para o espaço. A atmosfera inteira da Terra vai desaparecer. Quanto tempo temos? Perguntou o comandante, confrontado com aquela sucessão de horrores. Os especialistas dizem que vai levar só cerca de 1 semana para a pressão atmosférica cair a um nível letal. O imediato respondia num tom monocórdico, mas o olhar desesperado que tinha no rosto denunciava o pânico que sentia. Dizem que, quando a pressão atingir certo patamar, os oceanos vão começar a ferver, continuou ele, e a voz vacilou. Céus! Seria como se... Ele estremeceu ao ouvir mais informações. Todas as principais cidades da Terra sucumbiram ao caos. A humanidade perdeu todo e qualquer traço de sanidade. As pessoas estão invadindo tudo que é hospital e fábrica, saqueando a maior quantidade possível de oxigênio. Ele arregalou mais ainda os olhos. Esperem, agora estão falando que uma turba ensandecida ocupou o Cabo Canaveral para tentar pegar o oxigênio líquido que os foguetes usam como combustível. Era como se o ânimo do imediato estivesse murchando junto com seu corpo. Ai, é o fim. 1 semana. Não vai dar tempo de chegar em casa, disse o comandante, a voz equilibrada. Aparentemente, a compostura dele estava de volta. Com movimentos ágeis dos dedos, reacendeu o cachimbo. Não vai dar tempo de voltar para casa, repetiu o imediato, agora com um tom apático. Se vai ser assim, então melhor seguirmos em frente e aproveitarmos ao máximo o tempo que nos resta, comentou Feng Fan, com um toque súbito de entusiasmo na voz. O corpo inteiro dele se preparava para a ocasião, tomado de ânimo. E o que é que você quer fazer? Perguntou o comandante. Escalar uma montanha, respondeu Fan, sorrindo. Escalar uma montanha. Escalar. O rosto do imediato mudou de repente, da confusão para um estarrecimento absoluto. Aquela montanha! Exclamou ele, apontando para a montanha de água que se erguia diante deles. Agora ela é o pico mais alto do mundo. Enquanto existirem montanhas, sempre haverá alguém para escalar, respondeu Fan, com calma.
E como você pretende escalar essa? Perguntou o imediato. Não é óbvio. Montanhas se escalam com as mãos e os pés, então vou nadar, disse Fan, sorridente. Ficou maluco, gritou o imediato. Como é que você vai subir uma encosta de mais de 9.000 metros de água? Parece que o ângulo de inclinação é de 45 graus. Vai ser muito diferente da experiência de escalar uma montanha. Você vai ter que nadar sem parar. E, se parar, mesmo que só por um instante, vai deslizar para baixo. Quero tentar. Fan estava irredutível. Que ele vá, então, disse o comandante, com um tom seco. Agora é o melhor momento para nos entregarmos às nossas paixões. Qual é a distância daqui até a base daquela montanha? Uns 19 quilômetros, respondeu alguém. Pegue um dos botes salva-vidas, disse o comandante para Feng Fan. Não se esqueça de levar comida e água o bastante. Obrigado, disse Fan, agradecido de coração. Parece que hoje a sorte sorriu para você, disse o comandante, com um sorriso irônico, e deu um tapa no ombro de Feng Fan. Acho que sim, respondeu Fan. Comandante, só tem uma coisa que não contei. Minha namorada era uma dos 4 alpinistas no Everest. Quando cortei aquela corda, na minha cabeça só se passou um pensamento: não quero morrer. Ainda tenho outra montanha para escalar, disse ele, com uma mistura de dor e entusiasmo no olhar. O comandante fez que sim. Pode ir, disse o imediato, que parecia perdido. O que nós vamos fazer? Toda a força avante para escapar da tempestade. Mais um dia de vida é mais um dia de vida, respondeu o comandante, pensativo. Parado no bote, Feng Fan ficou olhando o água azul se distanciar. Logo, o navio que ele chegará a pensar que seria seu lar para o resto da vida estava fora de alcance de vez. Atrás dele, a montanha de água se erguia, serena, sob o brilho azul da esfera alienígena. Se não tivesse testemunhado o momento em que ela se formara, ele bem poderia ter sido convencido de que aquilo tinha existido ali por milhões de anos. O mar estava muito calmo, uma superfície lisa intocada por ondas. Mas Feng Fan sentiu uma brisa roçar seu rosto. Era fraca, mas soprava na direção da montanha gigantesca. Abriu a vela do bote e começou a rumar para a montanha. O vento logo aumentou, e a vela se enfunou. A proa da embarcação agora cortava a superfície do mar como uma faca em sua jornada veloz na direção da meta de Fan. A viagem de 19 quilômetros acabou levando menos de 40 minutos. Assim que começou a sentir o casco do bote subir o aclive de água, Feng Fan pulou da borda para a água azul cintilante que brilhava diante da luz da nave alienígena no céu. Depois de algumas braçadas, ele se tornou a primeira pessoa a nadar subindo uma encosta. Do lugar onde estava, já não se via mais o cume. Ao erguer a cabeça para fora da montanha líquida, viu apenas uma vastidão infinita de água inclinada. Quase dava para imaginar um titã do outro lado do horizonte, levantando o oceano como se fosse um imenso cobertor molhado. Feng Fan começou a nadar de peito, conservando o máximo possível de energia. O aviso do imediato continuava vívido em sua mente. Calculou rapidamente que seriam cerca de 12.000 quilômetros até o topo. Se o mar estivesse plano, teria aproveitado a resistência para cobrir facilmente a distância, mas ali seria preciso enfrentar a inclinação. Se parasse de subir, escorregaria para baixo. Só por isso o cume já seria praticamente inalcançável. Mas não tinha importância. O próprio ato de tentar escalar aquele Everest aquático era um feito superior a qualquer ambição que seus sonhos de alpinismo jamais haviam se atrevido a conceber. Enquanto estava imerso nessas emoções, Fan começou a perceber sensações mais físicas. Sentiu que, aos poucos, estava sendo puxado pela encosta. Aparentemente, o nado ascendente não cobrava dele nenhum esforço adicional. Então olhou para trás e viu o bote salva-vidas que tinha abandonado ao pé da montanha. Ele havia recolhido a vela antes de sair da embarcação, mas ela continuava à deriva na encosta, estranhamente imóvel. Fan decidiu tentar algo novo. Interrompeu as braçadas e começou a observar cuidadosamente o entorno. Não estava mais escorregando. Pelo contrário, estava flutuando na encosta, como se ela sequer existisse. Fan deu um tapa na própria testa e lamentou a estupidez do imediato e a própria. Se a água do mar não descia na encosta, por que uma pessoa desceria? Ou um barco? A atração gravitacional do oceano estava sendo neutralizada pela massa da esfera gigantesca. Quanto mais ele subisse, menos daria para sentir a gravidade da Terra. O ângulo da encosta, portanto, não faria diferença. Em termos de gravidade, aquilo não era nem uma encosta aquática, nem uma montanha no oceano. As forças exercidas sobre ele seriam as mesmas se o mar estivesse plano. Foi aí que ele teve certeza de que conquistaria a montanha.
Continuou nadando para cima. À medida que avançava, foi sentindo que as braçadas demandavam cada vez menos esforço. Isso se explicava, em grande parte, pelo fato de que seu corpo estava ficando mais leve, de modo que era cada vez mais fácil levantar a cabeça para respirar. À sua volta, Fan viu outro sinal de redução da gravidade. Quanto mais ele subia, mais lenta era a queda dos respingos da água. Esse fenômeno se repetia nas oscilações e movimentações das ondas. Elas também foram ficando mais lentas conforme a altitude aumentava. Sem a inclemência do mar aberto, as ondas estavam mais brandas do que seria possível sob uma gravidade normal. Mas não tinha nada de calmo. O vento estava aumentando, e agrupamentos de ondas haviam começado a se formar na encosta aquática. Livres de boa parte da gravidade da Terra, essas massas atingiam uma altura considerável. Contudo, não corriam pelo aclive como ondas propriamente ditas. Eram camadas finas de água que se contorciam e afundavam devagar. Estranhamente, Fan achou que elas lembravam lascas finas de madeira arrancadas do oceano por uma plana invisível. As ondas não prejudicaram em nada o avanço dele. Na verdade, muito pelo contrário. No avanço rumo ao topo, ele era impelido por elas em seu nado ascendente. Conforme a atração da gravidade foi sendo enfraquecida, coisas ainda mais estranhas aconteceram. Em vez de ser impelido, Fan agora era arremessado vagarosamente pelas ondas. De uma hora para a outra, sentiu sair da água e sobrevoar a superfície do mar até ser capturado por outra onda pouco depois. Em seguida, voltou para o ar. As mãos brandas, mas poderosas, do oceano o carregavam pelo caminho, arrastando-o rapidamente para cima e adiante. Ele logo descobriu que, nessas circunstâncias estranhas, o nado borboleta era a melhor opção para acelerar ainda mais aquela subida já tão rápida. À sua volta, o vento tinha ficado ainda mais forte. Já a pressão da gravidade estava cada vez mais fraca. As ondas ali em cima subiam tranquilamente até 10 metros de altura e voltavam a descer em câmera lenta. As imensas massas aquáticas estavam mais suaves do que nunca e se fundiam placidamente. Não havia um ruído sequer quando desciam. O único barulho que ainda se ouvia era o uivo de um ciclone que ia ganhando força. O corpo cada vez mais leve de Fan saltava da crista de uma onda para a outra. Durante um dos saltos, ele se deu conta de repente de que estava passando mais tempo no ar do que dentro d'água. Ali no alto, mal conseguia distinguir se nadava ou flutuava. Volta e meia, as ondas finas o envolviam completamente e o lançavam por um túnel formado pelo balanço lento das águas. O teto curvo suave desses túneis reluzia com um brilho azul. Através desse teto aquático fino ele via a fonte da luz, a esfera alienígena gigantesca parada no céu. O túnel de onda distorcia a forma da nave. Para Feng Fan, a sensação era de enxergar com os olhos marejados. Ele deu uma olhada no relógio à prova d'água que tinha no pulso esquerdo. Fazia só 1 hora que estava nadando, e a essa velocidade, que ia além de qualquer expectativa, ele levaria só mais 1 hora para chegar ao topo. Fan pensou no água azul. A julgar pela velocidade do vento, faltava muito pouco para a tempestade descarregar toda a sua fúria. O navio não teria como escapar do ciclone que se aproximava. Fan teve a consciência súbita de que o comandante havia cometido um erro grave, devia ter virado o navio na direção da montanha de água. Como a gravidade não exercia atração alguma para baixo na inclinação, o água azul poderia ter navegado até o topo como se estivesse se deslocando por um mar plano, e o pico estaria no olho da tempestade. Seria um lugar calmo e seguro. Assim que essa noção lhe ocorreu, Fan tirou o walkie-talkie do colete salva-vidas. Ele tentou se comunicar com o água azul, mas ninguém respondeu. A essa altura, Feng Fan já havia dominado a técnica de saltar de crista em crista. Fazia 20 minutos que subia assim, e faltava 1/3 do caminho até o topo. Dali, a curvatura perfeita do cume parecia ao alcance. Ele cintilava com a luz suave que descia da espaçonave alienígena no céu. Para Fan, o cume parecia um mundo alienígena à sua espera. Nesse instante, o silvo do vento virou, de repente, um uivo agudo. O barulho apavorante vinha de todos os lados, junto com o incremento súbito da força do vento. Ondas de 15 metros de altura, ou mesmo de 30 metros, erguiam-se, mas nunca desciam. Eram desintegradas no ar pela rajada do ciclone. Feng Fan olhou para cima e viu que o borrifo das cristas desintegradas fazia uma dança frenética ao sabor do vento na superfície do mar e encobria a encosta de água. À luz da esfera alienígena, os esguichos caóticos brilhavam com uma claridade branca deslumbrante. Feng Fan enfim deu um último salto. Uma onda fina de 30 metros o levou ao ar. Assim que ele saiu da crista, ela foi desfeita pelo vento potente, e então ele se viu caindo na direção de um grupo de ondas que oscilavam devagar à frente.
As ondas pareciam asas transparentes gigantescas que se abriam aos poucos até envolvê-lo. Assim que Fan estendeu as mãos e tocou as ondas, a película cristalina cintilante se desmanchou com a violência do vento, e a água se dispersou em uma névoa branca. Esse espetáculo bizarro foi acompanhado por um barulho estranho que tinha uma semelhança perturbadora com uma risada. Foi também nesse instante que Feng Fan parou de cair, o corpo dele agora era tão leve que flutuava. O movimento ensandecido do oceano abaixo dele foi se distanciando pouco a pouco, e ele se viu lançado ao ar como uma pena em meio a um furacão. O ar turbulento sacudiu Fan, que já não pesava quase nada. Tonto, ele tinha a sensação de que a esfera alienígena luminosa girava à sua volta. Quando finalmente conseguiu se estabilizar, ele se deu conta de que estava rodopiando no ar acima do pico da montanha de água. Dali de cima, os grupos de ondas gigantescas que subiam a montanha pareciam meras linhas compridas. Dispostas em uma espiral em torno do pico, davam à montanha uma aparência de turbilhão aquático colossal. Feng Fan sentiu que as voltas que fazia acima do pico iam ficando cada vez menores conforme a velocidade dele aumentava. Estava sendo levado direto para o centro do ciclone. Quando Fan chegou bem no olho da tormenta, sentiu o vento enfraquecer de repente. A mão invisível do ar que o sustentava o largou, e ele caiu rumo à montanha de água, rumo ao brilho azul suave do pico. Ele mergulhou fundo na montanha até sentir que começara a flutuar de novo para cima. Estava imerso na escuridão, e em um instante o medo de se afogar o afligiu. Com pânico crescente, Fan de repente se deu conta de que estava correndo um perigo terrível. O último bocado de ar que havia inspirado antes de cair tinha sido a 9.000 metros de altitude. O ar em tal ponto não teria quase nada de oxigênio, e, como a gravidade ali era mínima, a ascensão dele seria muito lenta. Mesmo se nadasse com todas as forças, temia que o ar que tinha nos pulmões não bastasse para levá-lo até a superfície. Feng Fan foi tomado por uma sensação inquietante de déjà vu. Sentia-se de volta ao Everest, completamente no escuro, envolto pelo turbilhão de neve da tempestade, dominado totalmente por um medo mortal. Nesse momento de treva absoluta, Fan encontrou uma luz. Algumas esferas pálidas subiam junto com ele rumo à superfície. A maior dessas esferas tinha cerca de 1 metro de diâmetro. Ao olhar para elas, ele percebeu de repente que eram bolhas de ar. A gravidade fraca tinha permitido a formação de bolhas gigantescas de oxigênio dentro do mar. Ele recorreu a todas as forças que lhe restavam para se enfiar na maior das bolhas. Assim que a cabeça penetrou aquela carapaça pálida, ele conseguiu respirar de novo. Conforme a tontura da privação de oxigênio passava pouco a pouco, Fan se viu engolido pela bolha. Ele estava dentro de uma esfera de ar completamente cercada de água e, ao olhar para cima, viu a superfície tremular para além do topo da bolha. Durante a ascensão, percebeu uma queda súbita na pressão da água, o que provocou uma expansão rápida da bolha. Quando ela cresceu, foi irresistível a impressão de que Feng Fan estava dentro de um balão cristalino que flutuava pelo céu. A tremulação azul das ondas acima foi ficando mais e mais luminosa e chegou a um ponto em que ele foi obrigado a desviar o olhar. Nesse instante, a bolha estourou com um estalo suave. Fan tinha chegado à superfície. E estava subindo mais, a gravidade baixa arremessando por cerca de 1 metro no ar. A volta à superfície foi não uma queda brusca, mas uma descida suave. Ao cair, Feng Fan reparou que à sua volta caíam também inúmeras e belas bolas de água. As dimensões delas variavam muito, sendo que a maior era mais ou menos do tamanho de uma bola de futebol. Todas brilhavam e cintilavam com a luz azul da esfera gigantesca acima. Uma observação mais atenta revelou que, na verdade, tinham diversas camadas, que as faziam brilhar com uma luz cristalina. Essas bolas eram gotas d'água que tinham espirrado para fora do mar quando ele rompeu a superfície. Dada a baixa gravidade, a tensão de superfície delas teve toda a liberdade para se moldar daquele jeito. Fan estendeu a mão e encostou em uma delas. A esfera se desmanchou com um som metálico estranho, totalmente diferente de qualquer coisa que ele imaginara que a água poderia emitir. Fora essas bolas, o pico da montanha de água estava completamente tranquilo, e as ondas que chegavam por todos os lados se fundiam em uma massa contínua. Não havia dúvida de que ali era o olho da tempestade, o único lugar de paz em um mundo de caos. A calma era contrastada por um uivo estrepitoso ao fundo, o urro do ciclone. Ao olhar para o horizonte, Feng Fan constatou que tanto ele quanto a montanha inteira de água estavam dentro de um poço imenso. Suas paredes eram as águas revoltas que giravam no ciclone. Essas massas impenetráveis de água e vento rodopiavam lentamente em torno da montanha de água. Ao olhar para cima, Fan viu que, ao que parecia, iam até o espaço. Na abertura desse poço luzia a esfera alienígena.
Como se fosse uma lâmpada gigantesca pendurada no espaço, a luz iluminava todo o interior do poço. Fan viu que, em torno dela, formavam-se nuvens estranhas. Pareciam fibras que teciam uma rede frouxa em volta da nave alienígena. Esses fiapos de nuvens eram brilhantes, como se tivessem uma luz interna. Fan imaginou que fossem feitos de cristais de gelo produzidos conforme a atmosfera terrestre se dissolvia rumo ao espaço. Ainda que aparentemente aquilo envolvesse a nave, na verdade devia haver mais de 30.000 quilômetros entre essa rede e a esfera azul. Se fosse isso mesmo, a atmosfera já havia começado a escoar e a abertura desse poço giratório gigantesco era simplesmente o buraco fatal na casca da Terra. Não importa, pensou Fan. Cheguei ao topo. Capítulo 2. Palavras no pico da montanha. De repente, a luz ambiente que permeava tudo mudou. Vacilou e começou a diminuir de intensidade. Quando olhou para cima de novo, Feng Fan viu que a luz azul da esfera alienígena tinha desaparecido. De repente lhe ocorreu o que aquela luz poderia ser: a luminosidade do fundo de uma tela vazia. O volume todo da esfera alienígena imensa era uma tela gigantesca. De repente, essa tela colossal começou a exibir uma imagem. Era um retrato tirado de muito alto e revelava uma pessoa flutuando no mar, o rosto virado para o céu. Essa pessoa era Feng Fan. Passaram-se 30 segundos e então a imagem sumiu. Fan compreendeu na hora o que era aquilo. Os alienígenas estavam mostrando que o enxergavam. Fan sentiu como se estivesse, de fato, no topo do mundo. 2 linhas de texto apareceram na tela. Continham todos os caracteres de todos os alfabetos que Fan já havia visto. Ao reconhecer as palavras inglês, chinês e japonês, deduziu que ali devia haver o nome de todas as línguas do mundo. Avistou também uma moldura escura que se movimentava com agilidade de palavra em palavra. Parecia tudo meio familiar. Fan logo confirmou o palpite que tivera ao descobrir que aquela moldura acompanhava seu olhar. Ele fixou os olhos nos caracteres para chinês, e a moldura escura parou em cima deles. Ele piscou uma vez, mas não houve resposta. Talvez precise de um clique duplo, pensou Fan, e piscou 2 vezes. A moldura escura tremulou, e o menu de idiomas da esfera gigantesca se fechou. No lugar dele, uma palavra gigantesca em chinês apareceu. Oi. Oi! Gritou Fan, em resposta para o céu. Dá para me ouvir? Dá para ouvir, não precisa gritar. Nós escutamos as asas de um mosquito em qualquer lugar da Terra. Captamos as ondas eletromagnéticas que vazavam do seu planeta, e com isso aprendemos os seus idiomas. Queremos conversar um pouco com você. De onde vocês vieram? Perguntou Fan, com um tom de voz bem mais baixo. Apareceu na superfície da esfera gigantesca a imagem de um aglomerado denso de pontos pretos. Os pontos eram ligados por uma rede complicada de linhas. Fan sentiu a cabeça marear diante da imensa complexidade da imagem. Era óbvio que se tratava de algum mapa estelar. E, de fato, um dos pontos começou a brilhar com uma luz pálida que foi ficando cada vez mais forte. Infelizmente, Feng Fan não chegou a entender nada, mas tinha certeza de que algum lugar já havia gravado aquilo. Os astrônomos da Terra conseguiriam compreender. A esfera logo exibiu caracteres de novo, mas o mapa estelar não sumiu. Ele continuou por trás, quase como se fosse um pano de fundo alienígena. Nós erigimos uma montanha. Você veio e a escalou. Minha paixão é escalar montanhas, respondeu Fan. Não é questão de paixão, é preciso escalar as montanhas. Por quê? Perguntou Fan. O seu mundo tem muitas montanhas. Fan sabia que esse estava longe de ser o interesse mais urgente da humanidade, mas queria saber. Todos os conhecidos dele consideravam o alpinismo um exemplo de insensatez, então era melhor conversar com alienígenas sobre o assunto. Afinal, eles haviam acabado de declarar que tinham pendor para escaladas, e, ora, Fan havia chegado até ali sozinho. Existem montanhas em tudo o que é lugar, mas não escalamos como você. Feng Fan não soube dizer se isso era uma descrição literal ou uma analogia abstrata. Viu-se obrigado a expressar ignorância. Então tem muitas montanhas no lugar de onde vocês vieram? Era mais uma pergunta que uma afirmação. Éramos cercados por uma montanha. A montanha nos confinava, e foi preciso cavarmos para escalá-la. Essa resposta não diminuiu em nada a confusão de Fan. Ele ficou calado por um bom tempo, ponderando o que os alienígenas estavam tentando dizer. E então eles continuaram. 3. Mundo bolha. Nosso mundo é um lugar muito simples. É um espaço esférico, com pouco menos de 6.000 quilômetros de diâmetro, de acordo com os sistemas de medição de vocês. Esse espaço é totalmente cercado por camadas rochosas. Qualquer que seja a direção em que se vá,
A viagem sempre acaba em uma parede sólida de pedra. Evidentemente, isso moldou nosso primeiro modelo do cosmo. Presumimos que o universo era constituído por duas partes. A primeira era o espaço de 6.000 quilômetros onde nós existíamos. A segunda era o entorno, com as camadas rochosas. Acreditávamos que as rochas seguiam para sempre, em todas as direções. Portanto, considerávamos nosso mundo uma bolha vazia nesse universo sólido, por isso chamamos nosso mundo de mundo bolha, e essa cosmologia nós chamamos de teoria do universo sólido. É claro que essa teoria não negava a possibilidade de outras bolhas dentro dessas camadas infinitas de pedra. Contudo, ela não fornecia nenhuma indicação quanto à distância dessas supostas outras bolhas. Essa questão impulsionou nossos esforços posteriores de exploração. Mas jamais seria possível uma quantidade infinita de camadas rochosas. Elas sucumbiriam à própria gravidade, destacou Feng Fan. Na época, não sabíamos nada sobre forças gravitacionais. Não existia gravidade no mundo bolha, então vivíamos sem jamais sentir essa atração. Foi só depois de muitos milhares de anos que viemos a entender, de fato, a existência da gravidade. Essas bolhas, então, eram os planetas no universo sólido de vocês? Que interessante, comentou Fan. A densidade do nosso universo é o completo oposto. Seu universo deve ser quase um perfeito negativo do universo de verdade. Universo de verdade? Na sua ignorância, você só considera o universo que conhece agora. Não faz a menor ideia de como é o universo de verdade, e nós tampouco. Vexado, Fan decidiu continuar com as perguntas. Tinha luz, ar e água no seu mundo? Não, nada, e não precisávamos disso. Nosso mundo era constituído totalmente de matéria sólida. Não havia gases, nem líquidos, nem gases, nem líquidos. Como vocês sobreviviam? Perguntou Fan. Somos uma forma de vida mecânica. Nossos músculos e ossos são de metal. Nossos cérebros são como chips altamente integrados, e a eletricidade e o magnetismo são o nosso sangue. Comíamos as pedras radioativas do núcleo do nosso mundo, e elas nos forneciam a energia necessária para a sobrevivência. Não fomos criados. Tivemos uma evolução natural a partir de formas de vida mecânica unicelulares extremamente simples, quando, por puro acaso, as energias radioativas formaram junções PN nas rochas. Em vez de usar o fogo como vocês, nossos primeiros antepassados descobriram o uso do eletromagnetismo. Na verdade, nunca descobrimos o fogo em nosso mundo. Então devia ser muito escuro lá, respondeu Fan. Na verdade, havia um pouco de luz. Era gerada pela atividade radioativa no interior das paredes do nosso mundo. Essas paredes eram o nosso céu. A luz desse céu era muito fraca e oscilava constantemente de acordo com as flutuações da radiação. Contudo, ela permitiu que nós desenvolvêssemos olhos. Como o núcleo do nosso mundo não tinha gravidade, não construímos paredes. Nossas cidades flutuavam no espaço vazio e escuro que era o nosso mundo. Tinham mais ou menos o mesmo tamanho das cidades de vocês. E, de longe, pareceriam a vocês como nuvens luminosas. O processo evolutivo da vida mecânica é muito mais lento que o dos seres vivos baseados em carbono, mas com o tempo atingimos o mesmo ponto por outros caminhos. E assim, um dia, nós também começamos a contemplar nosso universo. Pelo visto, devia parecer apertado. Vocês achavam que era? Perguntou Fan, ponderando as revelações estranhas da esfera. Apertado. Essa palavra é nova. Começamos a experimentar um desejo intenso por mais espaço, muito mais forte do que qualquer anseio similar que sua espécie poderia sentir. Nossas primeiras saídas exploratórias pelas camadas rochosas começaram nos primórdios da antiguidade. Nossa exploração consistia em escavar túneis nas paredes a fim de encontrar outras bolhas em nosso universo sólido. Tínhamos formulado muitos mitos atraentes e fascinantes sobre esses espaços remotos, e quase toda a nossa literatura tratava da fantasia de outras bolhas. Contudo, levou pouco tempo para a exploração ser proibida, sob pena de morte por curto-circuito. Proibida. Pela sua igreja. Supus Fan. Não, nós não temos igrejas. Uma civilização que não enxerga o sol e as estrelas não tem como desenvolver religião. Nosso Senado teve um motivo muito prático para proibir a escavação de túneis. Não dispunhamos do espaço quase infinito de que vocês dispõem. Nossa existência se limitava àquela bolha de 6.000 quilômetros. Todo o entulho que a escavação produzia ia parar dentro desse espaço. Devido à crença que tínhamos em camadas rochosas infinitas por todas as direções, esses túneis talvez ficassem muito longos, a ponto de preencher de entulho todo o espaço da bolha no centro do nosso mundo. Em outras palavras, teríamos transformado a esfera vazia no centro do nosso mundo em um túnel muito comprido. Talvez tivesse um jeito de resolver esse problema.
Era só transferir o entulho recém-removido para o espaço já aberto atrás dos escavadores, sugeriu Fan. Assim vocês só perderiam o espaço necessário para os exploradores se manterem e escavarem. De fato, depois os exploradores usaram justamente esse método que você descreveu. Na realidade, os exploradores só usariam uma bolha muito pequena, com espaço o bastante apenas para eles e a missão. Passamos a chamar essas missões de naves-bolha. Mas, mesmo assim, cada missão gerava um amontoado de entulho do tamanho de uma nave-bolha no nosso espaço central, e teríamos que esperar a volta da nave para poder colocar as pedras de volta na parede. Se a nave-bolha não voltasse, esse amontoado pequeno seria mais um punhado de espaço que perderíamos para sempre. Na época, achávamos que era como se a nave-bolha tivesse roubado esse espaço. Portanto, adotamos outro nome para nos referir a nossos exploradores, ladrões de espaço. No nosso mundo claustrofóbico, cada centímetro era precioso, e com o tempo uma porção considerável do nosso mundo se perdeu para o acúmulo de muitas naves-bolha que nunca voltaram. Foi por isso que a exploração de naves-bolha foi proibida na antiguidade. Mesmo sem censura oficial, a vida nas naves-bolha era afligida por dificuldades e perigos inimagináveis. A tripulação de uma nave-bolha geralmente incluía escavadores e um navegador. Na época, não tínhamos máquinas de mineração, então precisávamos escavar manualmente, algo similar ao uso do remo nas embarcações antigas de vocês. Aqueles primeiros exploradores precisavam usar ferramentas muito simples para escavar sem parar, fazendo a nave-bolha avançar a um ritmo dolorosamente lento através das camadas rochosas. Eles trabalhavam feito máquinas dentro daquelas bolhas minúsculas, cercados de rocha sólida, confinados em todos os sentidos, em busca de um sonho fugaz. Isso certamente demonstra um espírito incrivelmente forte. Como no geral as naves-bolha voltavam pelo mesmo caminho que tinham saído, a viagem de retorno costumava ser muito mais fácil. As rochas já estariam soltas. Mesmo assim, era comum que a avidez da chance de descoberta levasse essas naves a irem bem além da possibilidade de voltar em segurança. A força e os recursos desses exploradores desafortunados se esgotavam, e eles ficavam presos no caminho de volta, sepultados na própria nave-bolha. Apesar de tudo, e mesmo considerando a vasta redução dos nossos esforços exploratórios, nosso mundo-bolha nunca abandonou o sonho de encontrar outros mundos. Capítulo 4. Desvio para o vermelho. Um dia, no ano 33.281 da Era da Bolha, de acordo com os termos de cronologia de vocês, já que a contagem de tempo do nosso mundo seria exótica demais para a capacidade de compreensão humana, um buraco minúsculo começou a se abrir no céu rochoso do nosso mundo. Um punhado de pedras se desprendeu desse buraco, cintilando com uma fraca luz radioativa, como estrelas. Um grupo de soldados recebeu a ordem imediata de voar até a rachadura para investigar. Não se esqueça de que não existe gravidade no mundo bolha. Eles descobriram que uma nave-bolha de exploração tinha voltado. A nave começara a viagem 8 anos antes, e o mundo já tinha abandonado qualquer esperança de que voltaria. A nave, chamada Ponta da Agulha, tinha avançado 200 quilômetros na rocha. Nenhuma outra nave havia conseguido ir tão longe e voltar. A Ponta da Agulha havia começado com 20 tripulantes, mas, ao voltar, só restava um cientista. Vamos chamá-lo de Copérnico. Ele havia devorado o resto da tripulação, incluindo o comandante. Nos tempos antigos, essa dieta realmente se mostrará o método mais eficiente para exploradores que se aprofundavam nas camadas rochosas. Por infringir as leis rigorosas que vetavam a exploração por nave-bolha, assim como o canibalismo, Copérnico foi condenado à morte na capital. Na data marcada para o cumprimento da sentença, mais de 100.000 compareceram à praça central da cidade para assistir à execução. Quando todo mundo estava esperando o espetáculo deslumbrante da bela chuva de faíscas do curto-circuito ser aplicado a Copérnico, um grupo de cientistas flutuou até a praça. Eram da Academia Mundial de Ciências e tinham chegado para anunciar uma descoberta revolucionária. Estudos haviam constatado algo na densidade das amostras de pedras que a Ponta da Agulha tinha colhido. Para grande surpresa deles, os dados indicavam uma redução constante da densidade da rocha à medida que avançavam na escavação. Você disse que o mundo que vocês habitavam não tinha gravidade. Como mediam a densidade? Interrompeu Fan. Usávamos a inércia. É um pouco mais complicado que os métodos que vocês usam aqui. Enfim, naquela época, nossos cientistas acharam simplesmente que a Ponta da Agulha tinha passado, por acaso, por uma camada rochosa irregular. Contudo, ao longo do século seguinte, inúmeras naves-bolha saíram em todas as direções, indo mais fundo que a Ponta da Agulha, e também voltaram com amostras de pedras. Foi incrível o que elas observaram.
a densidade diminuía em todas as direções, e de maneira consistente. A teoria do universo sólido, que por 20 milênios havia reinado, suprema, no mundo bolha, tremeu em seus alicerces. Se a densidade do mundo bolha diminuísse continuamente conforme se escavava, a conclusão lógica era de que em algum momento ela chegaria a zero. A partir dos dados coletados, nossos cientistas logo estimaram que isso aconteceria em cerca de 30 mil quilômetros. Ah, isso parece muito o que o Hubble fez com o desvio para o vermelho, exclamou Fan, ao reconhecer o conceito. É mesmo muito similar. Como a vocês era inconcebível que a velocidade do desvio para o vermelho fosse superior à velocidade da luz, a conclusão que tiraram da situação foi que ele indicaria a fronteira do universo, e nossos antepassados compreenderam com muita facilidade que uma área de densidade zero é um espaço vazio. E assim nasceu um novo modelo do universo. Por esse modelo, presumia-se que a densidade diminuía de forma proporcional à distância do mundo bolha, e que essa redução culminaria na abertura para um espaço que seguiria infinitamente. É a teoria do universo aberto. Mas a teoria do universo sólido estava bastante arraigada em nossa cultura, e os defensores dela eram quem ditava a narrativa. Logo conceberam um jeito de recuperar a teoria do universo sólido. Chegaram à conclusão de que a densidade decrescente era apenas uma camada esférica de rocha mais solta em torno do mundo bolha. Postularam que, se alguém ultrapassasse essa camada, a redução deixaria de acontecer. A estimativa foi de que essa camada solta teria 300 quilômetros de espessura. É claro que não foi difícil testar essa hipótese, bastava escavar 300 quilômetros de rocha. Não demorou para as naves alcançarem essa distância, e no entanto a redução continuava. Os defensores da teoria do universo sólido então declararam que a estimativa anterior estava errada e que a espessura da camada de pedra solta na verdade era de 500 quilômetros. 10 anos depois, uma nave atingiu essa distância, e mais uma vez se constatou que a redução de densidade continuava além do ponto estimado. Na verdade, o ritmo de redução se acelerou. Os puristas do universo sólido voltaram a expandir a camada de rocha solta para 1.500 quilômetros. No final, uma descoberta monumental, inacreditável, selou de uma vez por todas o destino da teoria do universo sólido. Capítulo 5. Gravidade. A nave bolha que superou a marca dos 300 quilômetros se chamava Serrote. Era a maior nave exploratória que havíamos construído, equipada com uma escavadora extremamente poderosa e um sistema avançado de manutenção da vida. Os equipamentos de última geração permitiram que a nave fosse mais longe do que nunca e mudasse os rumos da nossa história. Quando ela superou uma profundidade, ou se poderia dizer uma altura, de 300 quilômetros, o cientista-chefe da missão, vamos chamá-lo de Newton, fez uma observação absolutamente enigmática para o comandante. Sempre que a tripulação adormecia, flutuando no meio da nave bolha, acordava encostada na parede do túnel mais próxima do mundo bolha. O comandante não tirou nenhuma conclusão disso, achou que fosse só resultado de um sono saudoso durante o voo flutuante. Imaginou que a tripulação queria voltar ao mundo bolha, então, ao dormir, sempre flutuava na direção do lar. Mas lembre-se de que não havia ar no mundo bolha, e portanto não havia ar na nave bolha. Com isso, só restavam duas formas de locomoção, ou impulsionando-se a partir da parede, algo que não tinha como acontecer com uma tripulação que flutuava no meio da nave, ou usando a evacuação de excrementos como modo de propulsão. Mas Newton tampouco identificou qualquer sinal dessa segunda opção. Nem assim o comandante quis considerar os comentários de Newton. Mas devia ter considerado, pois era essa indiferença que logo o faria ser enterrado vivo. No dia em que isso aconteceu, a tripulação estava particularmente exaurida ao terminar a última parte da escavação, então não removeram na hora os detritos do dia para a parte de trás da nave. A ideia era transferir as pedras assim que todos tivessem descansado. O comandante da nave e os escavadores foram dormir no meio da nave. Acordaram todos no susto, enterrados vivos. Durante o sono, tanto eles quanto as pedras haviam se deslocado para a parte traseira da nave bolha, mais para perto do mundo bolha. Newton compreendeu muito rapidamente que tudo na nave tinha certa tendência a se deslocar na direção do mundo bolha. Esse deslocamento era muito gradual, em circunstâncias normais, mal era percebido. Então seu Newton não precisou de uma maçã para descobrir a gravidade, comentou Fan. Acha mesmo que foi assim tão fácil? Para nós, a descoberta da gravitação foi um processo bem mais elaborado do que jamais teria ocorrido com a sua espécie. Teve que ser assim, levando em conta o ambiente em que vivíamos. Quando nosso Newton descobriu a direcionalidade da atração,
foi preciso supor que ela se originava no espaço vazio de 6.000 quilômetros do mundo bolha. Com isso, nossa teoria primitiva da gravidade foi maculada por uma suposição um tanto ignorante. Tínhamos concluído que a gravidade era produzida por vácuo, não por massa. Dá para entender. Em um ambiente tão complexo quanto o de vocês, claro que seu Newton teria muito mais dificuldade de entender as coisas do que no nosso, disse Fan, gesticulando com a cabeça. Realmente. Nossos cientistas levaram meio século para começar a desvendar o mistério. Só então, aos poucos, fomos compreendendo de fato a natureza da gravidade e logo conseguimos, por meio de instrumentos semelhantes aos de vocês, medir a constante gravitacional. Mesmo assim, uma aceitação mais ampla da teoria da gravidade em nosso mundo foi um processo dolorosamente vagaroso. Contudo, com sua disseminação, ela foi a pá de cal na cova da teoria do universo sólido. A gravidade não admitia a existência de um universo sólido infinito em volta da nossa bolha. A teoria do universo aberto finalmente triunfou, e o cosmo que ela descrevia logo passou a exercer uma atração potente nos habitantes do nosso mundo. Além da conservação de energia e massa, a física do mundo bolha também estava sujeita à lei da conservação do espaço. O espaço no mundo bolha era uma esfera de cerca de 6.000 quilômetros de diâmetro. A escavação de túneis nas camadas rochosas não aumentava em nada a quantidade de espaço disponível, as únicas coisas que mudavam eram o formato e a localização do espaço existente. Além disso, vivíamos em um ambiente de gravidade zero, então nossa civilização flutuava no espaço no centro do mundo. Não prendíamos nada nas paredes do mundo, mais ou menos do mesmo jeito como vocês vivem por aqui. Por isso, o espaço era o bem mais precioso do mundo bolha. Toda a história da nossa civilização era uma longa disputa sangrenta por espaço. Até que de repente descobrimos a forte possibilidade de o espaço ser infinito. Como não ficaríamos agitados com isso? Enviamos uma quantidade inédita de exploradores, ondas e ondas de naves bolha para escavar adiante e cada vez mais longe. Todas fizeram o que podiam para alcançar o paraíso da densidade zero que a teoria do universo aberto previa que ocorreria depois de 32.000 quilômetros de rocha. Capítulo 6. Núcleo do mundo. Pelo que já foi dito até aqui, você, agora, deve ser capaz de deduzir, caso tenha compreendido, qual é a natureza verdadeira do nosso mundo bolha. O mundo de vocês era o centro oco de um planeta. Arriscou Fan. Acertou. Nosso planeta tem aproximadamente o mesmo tamanho da Terra, o raio é de cerca de 8.000 quilômetros. Mas o núcleo do nosso mundo é oco. Esse espaço no centro tem cerca de 6.000 quilômetros de diâmetro. Somos a vida no interior desse núcleo. Até mesmo depois da descoberta da gravidade, levamos ainda muitos séculos para enfim compreender a verdade sobre o nosso mundo. Capítulo 7. A Guerra dos Estratos. Quando a teoria do universo aberto já estava estabelecida de vez, nosso único interesse passou a ser a busca pelo espaço externo infinito. Já não estávamos mais preocupados com o uso do espaço dentro do mundo bolha. Volumes colossais de rochas escavadas pelas frotas de naves bolha logo passaram a preencher o espaço do núcleo. O entulho começou a pairar em imensas nuvens cerradas por todas as nossas cidades. A situação se agravou de tal modo que transitar pela cidade era como percorrer uma pista com obstáculos. E, como as próprias cidades se deslocavam, os habitantes do núcleo também tinham de enfrentar terríveis precipitações de pedras. Somente metade do espaço que essas pedras roubaram foi recuperado. Na época, nosso Senado havia sido substituído por um governo mundial. Os políticos assumiram a responsabilidade de administrar e proteger o espaço do núcleo. Tentaram punir com severidade os exploradores frenéticos, mas o esforço surtiu pouco efeito. A maioria das naves bolha dos exploradores já havia penetrado as camadas profundas do nosso planeta. O governo mundial logo se deu conta de que a melhor forma de deter as naves bolha seria usando outras naves bolha. Por essa lógica, começou a construir uma esquadra de naves gigantescas projetadas para interceptar, atacar e destruir as naves exploradoras nas profundezas da rocha. Assim, as naves do governo logo recuperariam o espaço roubado. É claro que o plano enfrentou resistência dos exploradores, e assim se deflagrou a Guerra dos Estratos, travada no vasto campo de batalha das camadas rochosas. Parece um jeito muito interessante de se combater, exclamou Fan para a esfera, intrigado. E muito brutal, ainda que a princípio o ritmo do conflito fosse lento, quando muito. A tecnologia de escavação da época só permitia um deslocamento de menos de 3 km por hora para as nossas naves bolha. As naves grandes eram o recurso mais valorizado pelos dois lados da Guerra dos Estratos. O motivo era simples.
Quanto maior fosse a nave bolha, mais tempo ela podia funcionar sem ter que ser reabastecida. Além disso, o potencial bélico das naves era diretamente proporcional ao tamanho que tinham. Independentemente de quão grandes elas fossem, todas as naves da Guerra dos Estratos eram construídas de modo a ter a menor amplitude de proa possível. Isso também se devia a um motivo simples. Quanto mais fina fosse a proa, menor a área de rocha que a nave precisaria escavar e mais rápido o deslocamento da nave. Como resultado, quase todas as naves de guerra eram muito parecidas quando vistas de frente. Por outro lado, a superestrutura e o comprimento variavam muito. Em casos extremos, nossas maiores naves acabavam se parecendo com túneis muito compridos. Os campos de batalha da Guerra dos Estratos eram tridimensionais, claro, então os embates ocorriam mais ou menos do mesmo jeito que as unidades de combate aéreo de vocês, ainda que para nós se tratasse de um processo bem mais complicado. Quando uma nave encontrava um inimigo, a primeira ação a ser tomada era alargar às pressas sua proa. Para isso, a nave estendia a maior frente de artilharia possível. Nessa configuração nova, ela assumia um formato semelhante a um prego. Em caso de necessidade, a proa das naves bolha também podia se dividir em mais de um fragmento, como uma garra prestes a dar o bote. Essa configuração permitia que a nave atacasse de mais de uma direção ao mesmo tempo. A enorme complexidade da Guerra dos Estratos também se revelou em outra tática. Todas as naves eram capazes de se desmontar à vontade e se transformar em várias menores. Também era possível agregar naves rapidamente para formar uma única nave gigantesca. Sempre que grupos adversários se enfrentavam, a questão de se unir ou dividir era objeto de muita análise tática. Curiosamente, a Guerra dos Estratos não comprometeu muito o ímpeto de exploração. Na verdade, a guerra deflagrou uma revolução tecnológica que acabaria tendo um efeito crucial em nossos esforços posteriores. Não só foram desenvolvidas escavadoras extremamente eficientes, como também houve a invenção dos sismoscópios. Essa tecnologia servia como instrumento de comunicação através das camadas rochosas e também como uma forma de radar. E ondas sísmicas potentes também funcionavam como armas. Os dispositivos de comunicação sísmica mais sofisticados eram capazes de transmitir até imagens. A maior nave bolha de guerra de todos os tempos se chamava Mundo da Linha. Foi uma encomenda do governo mundial. Em sua configuração básica, a Mundo da Linha media mais de 150 quilômetros de comprimento. Era exatamente o que o nome sugeria, um pequeno mundo independente e bastante esticado. Para a tripulação, a experiência a bordo da Mundo era muito similar ao que você teria dentro do túnel sob o Canal da Mancha. Um trem passava rápido a cada intervalo de alguns minutos para levar entulho escavado até a parte traseira da nave. A Mundo da Linha também era capaz de se desacoplar e formar uma esquadra, claro, mas de modo geral atuava como uma única nave de guerra. No entanto, obviamente, ela não mantinha sempre essa configuração de túnel. Enquanto se deslocava, o casco esticado tinha uma flexibilidade impressionante e era capaz de se curvar até formar um círculo fechado ou até sobrepor as próprias partes para produzir formatos destrutivos elaborados. A Mundo da Linha era equipada com nossas escavadoras mais avançadas, que permitiam uma velocidade de cruzeiro de mais de 6 km por hora, o dobro da velocidade típica das naves bolha. Em combate, ela era capaz até de manobras acima de 9 km por hora. Além do mais, o casco contava com um sismoscópio extremamente potente que era capaz de localizar naves bolha a mais de 480 km de distância. A arma de ondas sísmicas tinha um alcance útil de 1 km, e tudo que estivesse dentro de uma nave bolha atingida por ela seria estraçalhado ou esmagado. De vez em quando a Mundo da Linha voltava ao mundo bolha, carregada com o botim de espaço recuperado dos exploradores. Foi o impacto devastador da Mundo da Linha que finalmente levou o movimento de exploração ao extremo. Parecia que a era da exploração estava prestes a acabar de repente. Durante toda a Guerra dos Estratos, era constante a desvantagem dos exploradores. O mais importante, porém, era que eles não tinham como construir ou formar uma nave com mais de 8 km de comprimento. Qualquer nave maior que isso seria detectada rapidamente pelos sismoscópios instalados na Mundo da Linha e nas paredes do mundo bolha. Assim que fosse identificada, a destruição dela seria imediata. Portanto, a fim de dar seguimento à exploração, tornou-se crucial a destruição da Mundo da Linha. Depois de muito planejamento e preparo, a Aliança Exploradora, fundada pelos exploradores em desvantagem, usou mais de 100 naves de guerra para cercar e atacar a Mundo da Linha. Nenhuma delas media mais de 5 quilômetros. A batalha ocorreu a mais de 1000 quilômetros do mundo bolha e passou a ser conhecida como Batalha dos 1000 quilômetros.
A aliança começou unindo 20 naves para formar uma única com mais de 30 quilômetros de comprimento, a 1.600 quilômetros do mundo bolha, e desafiou a Mundo da Linha a atacar. A Mundo mordeu a isca e logo saiu à caça em sua configuração de túnel. Quando ela estava voando rápido na direção da presa, a aliança deflagrou a emboscada. Mais de 100 naves emergiram de todas as direções para um ataque simultâneo contra os flancos da Mundo da Linha. A poderosa nave de 150 quilômetros se dividiu em 50 partes. Mas cada uma delas era capaz de combater também como uma nave de guerra poderosa. Com isso, as mais de 200 naves dos dois lados passaram a escavar a rocha em um combate ferrenho, caótico e brutal. Eram constantes os acoplamentos e as separações das naves de guerra, que aos poucos formaram uma nuvem amorfa de veículos e violência. Na fase final do conflito, os 240 quilômetros do campo de batalha eram uma colmeia irreconhecível de pedras soltas e espaço vazio deixado pelas naves destruídas. A Batalha dos 1.000 quilômetros havia criado um labirinto tridimensional complexo 3.600 quilômetros abaixo da superfície do nosso planeta. Pelo que pareceu uma eternidade, os estrondos perturbadores do combate cruento e difícil reverberaram por esse campo de batalha bizarro. Tão longe do núcleo do planeta, a gravidade produziu efeitos muito observáveis no confronto, efeitos que os exploradores conheciam bem melhor do que as forças do governo. Nessa grande batalha labiríntica, foi essa diferença que, aos poucos, fez o conflito pender a favor da aliança exploradora. No final, a vitória dela foi decisiva. Capítulo 8. Sob o oceano. Após a batalha, a aliança exploradora juntou todo o espaço que sobrara do confronto em uma esfera única de 100 quilômetros de diâmetro. Nesse espaço novo, a aliança declarou independência do mundo bolha. Apesar da declaração, a aliança exploradora continuou coordenando de longe seus esforços junto com o movimento explorador no mundo bolha. Era constante o fluxo de naves exploradoras que saíam do núcleo e entravam para a aliança, levando consigo uma quantidade considerável de espaço. Isso produziu um crescimento contínuo do território da aliança exploradora, o que acabou por permitir que ela estabelecesse uma base avançada de operações totalmente equipada e guarnecida. O governo mundial, esgotado após muitos anos de guerra, viu-se incapaz de impedir o processo. No fim das contas, foi obrigado a reconhecer a legitimidade do movimento explorador. Conforme os exploradores alcançavam altitudes cada vez maiores, foram encontrando rochas mais e mais porosas. Mas esse não era o único benefício da altitude. O aumento da gravidade também facilitava o manuseio do entulho escavado, então o ambiente recém-descoberto levou a sucessos frequentes. No 8º ano após o fim da guerra, a Hélice foi a primeira nave a transpor os últimos 3.400 quilômetros e terminar a viagem de 8.000 quilômetros a partir do centro do planeta, a 5.000 quilômetros da fronteira do mundo bolha. Uau! Foi até a superfície. Deve ter sido muito emocionante quando vocês viram planícies vastas e montanhas de verdade. Não teve nada de emocionante. A Hélice chegou ao leito oceânico. Fanfitou a esfera alienígena com um silêncio chocado. Quando isso aconteceu, as imagens do comunicador sísmico começaram a tremer, de repente, sumiram de vez. Não havia mais comunicação. Uma nave bolha que estava em um túnel abaixo só captou um único som estranho no sismoscópio. Um ruído que, em circunstâncias normais, lembraria o som de uma casca sendo removida. Era o som de toneladas de água invadindo o vácuo da hélice. As máquinas vivas e a tecnologia do mundo bolha não haviam sido feitas para entrar em contato com a água. Devido à corrente elétrica intensa produzida pelo curto-circuito de seres vivos e equipamentos, tudo o que a água tocava era vaporizado quase instantaneamente. Com o avanço das ondas, a tripulação e os instrumentos da hélice explodiram como uma bomba. Depois disso, a aliança despachou mais de uma dúzia de naves bolha em direções diversas, mas todas tiveram um fim semelhante ao chegar àquela altitude aparentemente impenetrável. Nenhuma tripulação conseguiu fazer seu sacrifício valer a pena, pois ninguém conseguiu enviar informações que pudessem ajudar a compreender esse som misterioso de descascamento. Observamos 2 vezes uma forma de onda cristalina estranha aparecer nos monitores, mas fomos completamente incapazes de compreender o que era. Mais tarde, outras naves bolha tentaram usar os sismoscópios para sondar o que havia acima delas, mas os instrumentos só forneceram dados embaralhados. As ondas sísmicas captadas indicavam que o que havia acima não era nem espaço, nem rocha. Essas descobertas abalaram as estruturas da teoria do universo aberto, e a academia começou a debater a possibilidade de um modelo novo. Esse modelo postulava que o universo era limitado a um raio de 8.000 quilômetros.
Chegou-se à conclusão de que as naves exploradoras perdidas tinham tido contato com o fim do universo e sido engolidas pelo nada. O movimento explorador se viu, então, perante o maior desafio da própria história. Antes do incidente com a hélice, sempre fora possível, ainda que só teoricamente, a recuperação do espaço tomado pelas naves exploradoras perdidas. Contudo, agora nosso povo se via diante do fim do universo. Parecia que o espaço avidamente devorado estaria perdido para sempre. Diante dessa perspectiva, até os exploradores mais determinados se abalaram. Não se esqueça de que, no nosso mundo, sob as camadas profundas de rocha, quando se perdia espaço, não havia como recuperá-lo. A Aliança então decidiu enviar uma última expedição de 5 naves-bolha. Quando atingiram a altitude de 4.500 quilômetros, elas passaram a avançar com extrema cautela. Se sofressem o mesmo destino das missões anteriores, seria o fim do movimento explorador. Perdemos 2 naves-bolha, mas uma terceira, a Cérebro de Pedra, fez um avanço transformador. A uma altitude de 4.500 quilômetros, a Cérebro de Pedra escavava lentamente para cima, removendo cada palmo de rocha com cautela absoluta. Quando a nave chegou ao leito oceânico, as águas do mar não jorraram para dentro da embarcação inteira, então, ao contrário das tentativas anteriores, a nave não foi destruída de imediato. No caso, a água do mar se infiltrou por uma pequena fresta, que, sob a pressão imensa vinda de cima, formou um esguicho forte, mas de pequena proporção. A Cérebro de Pedra tinha sido projetada com um vão de 250 metros de largura. Isso era considerado grande para os padrões de uma nave exploradora, mas acabou se revelando um golpe de sorte extraordinário. Devido ao tamanho da nave, a água do mar levou quase 1 hora para preencher todo o seu interior. Antes de fazer contato com a invasão da água, o sismoscópio da nave havia registrado a morfologia do oceano acima, e foi possível transmitir um grande volume de dados e imagens para a Aliança. Foi nesse dia que o povo do núcleo viu, pela primeira vez, um líquido. É bem possível imaginar que talvez tenha havido líquidos na antiguidade do mundo bolha, mas só em forma de magma incandescente. Quando a geologia violenta do nosso planeta em formação finalmente se estabilizou, esse magma deve ter se solidificado completamente. No núcleo do nosso planeta, não restou nada além de matéria sólida e espaço vazio. Mesmo assim, fazia tempo que nossos cientistas tinham previsto a possibilidade teórica dos líquidos, mas ninguém chegou a acreditar sinceramente que essa substância lendária de fato poderia existir no universo. Contudo, agora, diante daquelas imagens transmitidas, os cientistas viam com os próprios olhos. E o que viram foi um choque para todos. Um choque diante do jato esbranquiçado intenso, diante da ascensão lenta da superfície da água, ao ver aquela substância demoníaca envolver todos os contornos, apegar-se a todas as superfícies, desafiar completamente todas as leis da natureza. Eles a viram se infiltrar até pelas frestas mais ínfimas e observaram como ela parecia alterar o próprio caráter da rocha, escurecendo-a só de encostar, e ao mesmo tempo fazendo-a tremeluzir como metal. Mas o mais fascinante para eles foi que, embora na maioria dos casos as coisas desaparecessem dentro daquela substância estranha, alguns fragmentos destruídos da tripulação e dos equipamentos flutuavam na superfície. Não havia qualquer distinção aparente entre as coisas que flutuavam e as que afundavam. O povo do núcleo inventou um nome para essa substância líquida estranha, rocha amorfa. A partir de então, os exploradores voltariam a comemorar uma longa sucessão de êxitos. No início, os engenheiros da Aliança Exploradora desenvolveram um dreno rudimentar. Era basicamente uma haste de perfuração oca com 260 metros de comprimento. Depois de escavar as últimas camadas rochosas, a broca dessa haste se abria como uma válvula de portinhola e escoava a água do oceano para dentro do tubo. No fundo do tubo, tinha outra válvula. Outra nave-bolha subiu a 4.500 quilômetros de altitude. Lá, começou a escavar as últimas camadas com o dreno até o leito oceânico. Não havia nada mais fácil. Afinal, o povo do núcleo estava mais que acostumado com a tecnologia de perfuração. Mas o quebra-cabeça tinha outra peça, que demandava uma tecnologia que nunca havíamos sequer imaginado: vedação. Como o mundo bolha era completamente desprovido de líquidos ou gases, o povo do núcleo nunca precisou desenvolver, ou sequer imaginar, uma tecnologia de vedação. Por isso, a válvula no final do dreno não era nada hermética. Antes mesmo de ser aberta, ela permitiu que a água entrasse na nave. Contudo, esse acidente se revelou uma grande sorte. Se a válvula tivesse sido aberta completamente, a força da água teria sido muito superior à do esguicho que a fresta na rocha havia produzido na Cérebro de Pedra.
O resultado teria sido um jato concentrado de água tão potente que seria capaz de atravessar qualquer coisa pela frente como se fosse um laser. Mas o que houve foi que a água se infiltrou pela válvula porosa com um fluxo muito mais controlável. Você deve imaginar como foi fascinante para a tripulação da nave bolha ver com os próprios olhos aquele fio de água escorrendo. O líquido era um grande desconhecido para eles, da mesma forma que a eletricidade era para os primórdios da humanidade. Depois de encher cuidadosamente um recipiente metálico com o líquido estranho, a nave bolha recuou até as camadas inferiores e deixou o dreno enterrado sob a rocha. Durante a descida da nave, os exploradores tomaram muitas precauções para manter aquela amostra estranha o mais estável e protegida possível dentro do recipiente. Após observações cuidadosas, logo fizeram a primeira descoberta: a rocha amorfa era transparente. Antes, quando viram a água do mar esguichar pela rachadura na pedra, ela estava saturada de sedimentos e lama, claro. O povo do núcleo havia presumido que esse era o estado natural da rocha amorfa. Após essa descoberta, a nave retomou a descida, e com isso a temperatura a bordo começou a aumentar. Foi com muito medo que os exploradores se viram de repente diante da observação mais horrível de todas até então. A rocha amorfa era viva. A superfície dela, vibrante, tinha começado a se revolver de raiva, uma massa assustadora que agora estava coberta de uma quantidade infinita de bolhas explosivas. Mas parecia que aquele monstro estava sendo consumido pela própria força vital convulsiva dele mesmo à medida que seu corpo se dissolvia em uma sombra esbranquiçada fantasmagórica. Quando toda a rocha amorfa dentro do recipiente terminou de se transformar nesse novo estado espectral, os exploradores começaram a experimentar uma sensação estranha no corpo. Em questão de instantes, saltaram faíscas de curto-circuito, e a vida deles se acabou em uma agonia de fogos de artifício. Ondas sísmicas transmitiram ao vivo aquele espetáculo terrível para a Aliança Exploradora, até que os monitores também se apagaram. Uma nave de reforço foi enviada às pressas, mas sofreu o mesmo destino das anteriores. Assim que fez contato com as embarcações destruídas, também sua tripulação sucumbiu dolorosamente às faíscas terríveis. Parecia que a rocha amorfa havia se tornado um espectro da morte, com uma presença ameaçadora por todo o espaço. Mas os cientistas observaram que a segunda sequência de curtos-circuitos fora muito menos violenta que as primeiras mortes explosivas. A partir disso, chegaram a uma conclusão: a densidade daquela sombra amorfa de morte diminuía na mesma proporção que o volume de espaço aumentava. Muitas vidas foram perdidas e houve incontáveis e terríveis mortes, mas no fim das contas o povo do núcleo finalmente descobriu outro estado da matéria que nunca havia conhecido: o gasoso. Capítulo 9. As estrelas. Essas descobertas monumentais abalaram até o governo mundial, e eles voltaram a se unir aos antigos inimigos da Aliança Exploradora. O mundo bolha agora também dedicaria os próprios recursos à causa, e o que se anunciou foi um período de intensa exploração e progresso acelerado. O salto científico definitivo era iminente. Embora tenhamos passado a entender cada vez melhor o vapor de água, ainda não dispunhamos de uma tecnologia de vedação que os cientistas do núcleo pudessem usar para proteger nosso povo e nossos equipamentos. Contudo, tínhamos observado que, a uma altitude superior a 4.300 quilômetros, a rocha amorfa se mantinha inerte e sem vida, incapaz de atingir a ebulição. Para estudar esses estados novos e estranhos, o governo mundial e a Aliança Exploradora construíram um laboratório a 4.400 quilômetros de altitude. Equiparam essa estrutura com um dreno permanente e, ali, os especialistas começaram a estudar a fundo a rocha amorfa. Só assim vocês poderiam começar a realizar a obra de Arquimedes, comentou Fan. Você tem toda a razão, mas não esqueçamos de que nossos antepassados mais antigos já haviam realizado a obra de Faraday. Um subproduto do trabalho no laboratório de pesquisas com rocha amorfa foi que nossos cientistas descobriram a pressão da água e a capacidade de flutuação. E também conseguiram desenvolver e aperfeiçoar a tecnologia de vedação necessária para lidar com líquidos. Com isso, compreendemos, enfim, que seria incrivelmente simples conter a rocha amorfa, bem mais simples do que escavar camadas rochosas. Bastava, para isso, uma embarcação que tivesse boa vedação e resistência à pressão. Sem escavadoras, essa nave poderia subir a uma velocidade que parecia quase incompreensível para o povo do núcleo. Vocês construíram um foguete do mundo bolha, comentou Fan, sorrindo. Estava mais para torpedo, na verdade. Era de metal, resistente à pressão e em forma de ovo, sem qualquer motor ou sistema de propulsão. Foi feito para acomodar um tripulante só. Vamos chamar esse pioneiro de Gagarin.
A plataforma de lançamento do torpedo foi construída em uma câmara espaçosa escavada a 4.500 quilômetros de altitude. 1 hora antes do lançamento, Gagarin entrou no torpedo e a embarcação foi vedada hermeticamente por inteiro. Após termos verificado que todos os instrumentos e sistemas de manutenção da vida estavam funcionando, uma escavadora automática começou a perfurar a camada rochosa exígua de 9 metros que separava a câmara de lançamento do leito oceânico acima. Com um estrondo prodigioso, o teto sucumbiu à pressão da rocha amorfa. O torpedo foi engolido imediatamente por um mar líquido. Quando o caos começou a diminuir, Gagarin finalmente teve um vislumbre do mundo exterior pela escotilha transparente de aço-rocha. Ele se espantou ao ver que os 2 holofotes da plataforma de lançamento projetavam feixes de luz através da rocha amorfa. No mundo bolha, que não tinha ar, a luz não se dispersava ou produzia feixes. Essa foi a primeira vez que qualquer um de nós viu a luz desse jeito. Nesse momento, Gagarin recebeu por ondas sísmicas a ordem de lançamento e puxou a alavanca de ativação. Os ganchos que prendiam a base do torpedo à rocha se abriram e aos poucos ele começou a subir do leito oceânico. Imerso na rocha amorfa, logo começou a acelerar e flutuar cada vez mais alto. Dada a pressão no leito oceânico, nossos cientistas tiveram muita facilidade para calcular que cerca de 9,5 km de rocha amorfa cobriam o fundo do mar. Se não houvesse nenhum imprevisto, o torpedo levaria aproximadamente 15 minutos para flutuar até a superfície. E ninguém tinha como saber o que ele encontraria lá. O torpedo subiu sem obstruções. Pela escotilha, Gagarin não via nada além de uma escuridão inescrutável. Só o vislumbre de um ou outro floco de poeira passando pelas luzes do outro lado da escotilha oferecia qualquer indicação da velocidade com que estava subindo. De repente, o coração de Gagarin começou a se encher de pânico. Ele havia passado a vida inteira em um mundo sólido. Agora que adentrava pela primeira vez um espaço cheio de rocha amorfa, um sentimento avassalador de vazio e impotência ameaçava engolir toda a existência dele. Os 15 minutos pareciam uma eternidade enquanto Gagarin se esforçava ao máximo para se concentrar nos 100.000 anos de exploração que haviam levado até aquele momento, e, quando ele estava prestes a sucumbir ao desespero, o torpedo rompeu a superfície do oceano do nosso planeta. Com a inércia da ascensão, o torpedo saltou uns 9 metros de altura acima da superfície da água e voltou a cair com força no mar. Durante a queda, Gagarin viu pela escotilha que a rocha amorfa se espalhava por todos os lados sem fim e brilhava com faíscas estranhas. Mas não teve tempo de ver de onde vinha a luz. O torpedo bateu com um estrondo no mar e levantou uma grande onda de rocha amorfa em todas as direções. O torpedo parou de se sacudir e ficou flutuando como um barco na superfície do mar, balançando-se de leve na água. Gagarin abriu com cuidado a porta do torpedo e saiu devagar. Na mesma hora sentiu a rajada da brisa marítima. Após os instantes de confusão, percebeu que aquilo era um gás. O corpo dele tremeu por inteiro de medo ao se lembrar do jato de vapor de água que tinha visto em um tubo de açorocha no laboratório. Quem teria imaginado que pudesse existir um lugar com tanto gás assim no universo? Gagarin logo percebeu que esse gás era muito diferente do produzido pela ebulição da rocha amorfa. Ao contrário daquele, esse não provocou curto-circuito no corpo dele. Em suas memórias, mais tarde descreveu a experiência da seguinte forma: senti o toque suave de uma mão invisível gigante passando pelo meu corpo. Foi como se ela tivesse descido de um lugar vasto, infinito e completamente desconhecido, e esse lugar agora se encontrava diante de mim e me transformava em algo totalmente novo. Gagarin levantou a cabeça, e foi nesse momento que finalmente colheu a recompensa de 100.000 anos de explorações da nossa civilização, viu a magnificência cintilante e maravilhosa do céu estrelado. 10. Da universalidade das montanhas. Não foi mesmo fácil para vocês. Tiveram que passar muitos anos explorando, só para chegar ao nosso ponto de partida. Exclamou Fan, admirado. É por isso que vocês deveriam se considerar uma civilização de muita sorte. Nesse momento, o tamanho das nuvens de cristais de gelo formadas pela atmosfera que ia escapando aumentou drasticamente. O firmamento cintilava, e a luz da nave alienígena se refratou no gelo e formou uma intensa coroa iridescente. Lá embaixo, o poço do ciclone gigantesco continuava dando voltas turbulentas. Fay achou que a cena parecia uma máquina colossal que pulverizava o planeta com estrépito um pedaço de cada vez. Já no topo da montanha, tudo agora estava completamente imóvel. Até as marolas tinham sumido da superfície do pico. O oceano estava liso como um espelho. Mais uma vez Feng Fan se lembrou dos lagos montanhosos no norte do Tibete. Com um tranco, forçou a mente a voltar à realidade. Por que vocês vieram até aqui? Perguntou a esfera acima.
Estávamos só de passagem e queríamos ver se aqui havia vida inteligente com quem conversar. Decidimos falar com quem escalasse essa montanha primeiro. Enquanto existirem montanhas, sempre haverá alguém para escalar, recitou Fan, com um aceno da cabeça. De fato, é da natureza dos seres vivos inteligentes escalar montanhas, empenhar-se para alcançar as alturas e contemplar pontos mais distantes. É uma motivação completamente alheia às demandas da sobrevivência. Se, por exemplo, sua única preocupação fosse continuar vivo, você teria tentado escapar com todas as forças para o mais longe possível dessa montanha. Mas decidiu escalar. A evolução confere a toda vida inteligente o desejo de chegar cada vez mais alto por um motivo mais profundo, que vai além de qualquer simples necessidade básica, mesmo que ainda não compreendamos o propósito disso de verdade. As montanhas são universais, e estamos todos situados ao pé delas. Eu estou no topo da montanha, interveio Feng Fan. Não admitiria que ninguém, nem sequer alienígenas, questionasse sua glória por ter escalado a montanha mais alta do mundo. Você está ao pé da montanha. Sempre estamos ao pé. A velocidade da luz é o pé de uma montanha. As 3 dimensões espaciais são o pé de uma montanha. Você está preso no abismo profundo da velocidade da luz e do espaço tridimensional. Não é uma sensação angustiante. Nós nascemos assim. É tudo o que conhecemos, respondeu Fan, nitidamente perdido em pensamentos. Então talvez o que eu vou dizer agora não soe nem um pouco familiar. Olhe para o universo. O que sente ao fazer isso? Ele é vasto, ilimitado. Essas coisas, disse Fan. Acha que parece pequeno. Como seria pequeno? O universo se expande sem fim diante dos meus olhos. Os cientistas conseguem até enxergar a 20 bilhões de anos-luz no espaço, explicou Fan. Então vou lhe dizer, ele não passa de um mundo bolha com 20 bilhões de anos-luz de raio. Fan estava sem palavras. Nosso universo é uma bolha vazia, uma bolha dentro de algo mais sólido. Como isso seria possível? Esse sólido maior não implodiria imediatamente sob a própria gravidade? Perguntou Fan, confuso. Não, ainda não, pelo menos. Nossa bolha segue se expandindo dentro deste sólido superuniversal. O colapso gravitacional só é problema para um espaço sólido restrito. Contudo, se a área sólida do entorno for mesmo ilimitada, o colapso gravitacional não seria uma questão. Mas é claro que isso é só um palpite. Quem saberia dizer se esse superuniverso sólido tem algum limite? Existe espaço demais para especular. Por exemplo, poderíamos postular que, em uma escala imensa, a gravidade é sobrepujada por outra força, da mesma forma como na escala microscópica o eletromagnetismo é sobrepujado em grande medida por forças nucleares. Não percebemos essa força, mas, quando estávamos dentro do mundo bolha, não percebíamos a gravidade. Pelos dados que obtivemos, sabemos que a bolha do universo tem um formato muito semelhante ao que os cientistas de vocês deduziram. É só que vocês ainda não sabem o que existe para além dele. Que sólido é esse? É. Fan hesitou por um instante. Rocha? Perguntou ele, por fim. Não sabemos, mas vamos descobrir daqui a 50 mil anos, quando chegarmos a nosso destino. Para onde exatamente estão indo? Perguntou Fan. O fim do universo. Nossa nave bolha se chama Ponta da Agulha. Você se lembra desse nome? Lembro, respondeu Fan. Foi a primeira nave que descobriu a lei da densidade decrescente no mundo bolha. Acertou. Não sabemos o que vamos encontrar. O superuniverso contém outras bolhas. Indagou Fan. Você está mesmo com o pensamento muito à frente. Como não estaria? Respondeu Fan. Pense nas muitas bolinhas dentro de uma pedra muito grande. Elas existem, mas é muito difícil encontrá-las. Mesmo assim, vamos lá procurar. Vocês são mesmo incríveis. Fan sorriu, tomado de uma admiração profunda pelos alienígenas aventureiros. Muito bem, nosso papo está ótimo, mas precisamos correr. 50 mil anos são muito tempo, e o dia está passando, por assim dizer. Foi um prazer conhecê-lo. E não se esqueça, montanhas são universais. As últimas palavras se turvaram pela imensa densidade das nuvens de cristais de gelo. E, depois de falar isso, também o brilho da esfera começou a diminuir gradualmente, e o contorno dela foi encolhendo aos poucos no céu. Não demorou para ela virar um simples ponto, só mais uma estrela em um firmamento infinito. Foi embora muito mais rápido do que tinha chegado e, em questão de instantes, desapareceu de vez no horizonte ocidental. Tudo entre o céu e o mar voltou a ser de um preto cerrado. As nuvens de cristais de gelo e o poço do ciclone foram engolidos pela escuridão e deixaram só um vestígio rodopiante de caos negro, quase invisível no céu acima.
Feng Fan escutou o estrondo da tempestade que acontecia à sua volta diminuir rapidamente. Não demorou até virar só um murmúrio fraco, e pouco depois esse ruído se calou. Só restou o som das ondas. De repente Feng Fan se deu conta da sensação de estar caindo. Ao olhar em volta, percebeu que aos poucos o mar estava começando a mudar. O pico redondo perfeito da montanha de água havia começado a se achatar feito um gigantesco guarda-sol aberto. Fan sabia que a montanha de água estava se dissolvendo e que ele despencaria uns 9.000 metros. Minutos depois, a água em que ele flutuava atingiu o nível do mar e parou de cair. A inércia da queda o fez afundar bastante sob a superfície. Por sorte, dessa vez não foi tão fundo, então ele logo emergiu. Ao vir à tona, percebeu que a montanha de água havia desaparecido completamente dentro do oceano, sem deixar o menor vestígio, como se nunca tivesse existido. O ciclone também se dissipara, embora ainda desse para sentir os ventos de furacão que sacudiam Fan. Mas logo a superfície do oceano voltaria a se acalmar. Quando as nuvens de cristais de gelo se dispersaram, o magnífico céu estrelado voltou a surgir. Feng Fan olhou para as estrelas e pensou naquele mundo tão distante, tão remoto que até a luz daquele dia já devia estar exausta antes de chegar à Terra. Lá naquele oceano, muito tempo atrás, o Gagarin do mundo bolha tinha erguido a cabeça para as estrelas da mesma forma que Fan fazia agora e, através da imensidão vazia do espaço e da desolação do tempo, sentiu uma profunda ligação unindo seus espíritos. Um acesso súbito de náusea fez Fan tossir. Sentiu gosto de sangue. A uma altitude de quilômetros acima do nível do mar, no pico de água, ele havia sofrido o mal das montanhas. Um edema pulmonar sangrava. Na mesma hora ele percebeu que a situação era severa. O aumento súbito da gravidade o deixou exausto demais para se mexer. A única coisa que o mantinha na superfície era o colete salva-vidas. Não fazia a menor ideia do que havia acontecido com o Água Azul, mas tinha quase certeza de que não haveria barco algum a pelo menos 1 quilômetro de distância. Quando estava no topo da montanha, Feng Fan tinha se sentido completamente realizado. Lá em cima, teria morrido em paz. Agora, de repente, não havia ninguém no mundo com mais medo de morrer do que ele. Tinha subido até o teto rochoso do nosso planeta, e agora também escalara o pico aquático mais alto que já se vira. Que montanha mais lhe restaria para escalar? Ele teria que sobreviver, precisava descobrir. O medo primevo da nevasca dos Himalaias voltou. Na ocasião, esse medo o havia feito cortar a corda que o ligava à namorada e aos companheiros. Fan havia selado o destino deles. Agora sabia que havia agido corretamente. Se ainda restasse qualquer coisa que ele pudesse trair para salvar a própria vida, teria traído. Precisava viver. Havia um universo de montanhas esperando por ele. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.